Efésios capítulo 6, versículos 14 e 15. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do Evangelho da paz. Estais, pois, firmes. O momento não era nada fácil para os leitores de Paulo, eles que estavam atravessando o dia mau, sobre o qual o autor havia falado um pouco antes. Isso porque o império das trevas estava usando seus elementos contra a igreja remida de Cristo Jesus. A mesma preocupação é exposta pelo apóstolo no sentido de transmitir a sua mensagem de incentivo e motivação aos servos do Senhor Jesus, para que eles ficassem firmes na fé, sem desistir dos seus objetivos e sonhos a serem realizados. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos. Porque os soldados tinham que cingir os lombos? Porque nas guerras antigas, os instrumentos de guerra eram flechas e até mesmo pedras que eram atiradas para cima, caindo então sobre os lombos dos inimigos e os matando. Na guerra espiritual, os ataques vêm de cima das potestades, principados e hostes espirituais da maldade, que, conforme texto anterior, habitam as regiões celestiais. Não nos céus de Deus, mas nos céus atmosféricos, ou do espaço sideral, ou mundo cósmico dos planetas e cometas. Mas, cingidos os lombos, também fala principalmente a respeito dos soldados de Cristo, dos guerreiros, dos batalhadores, em estarem preparados para a guerra. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. A verdade, neste caso, representa o Evangelho das Boas Novas de Cristo, que é o poder de Deus sobre as nossas vidas. Estar cingido com a verdade é procurar viver dignamente tudo aquilo que faz parte da nova aliança de Deus com a igreja remida do Senhor Jesus. Viver esta verdade é andar com transparência, procurando dentro do possível honrar o testemunho de quem confessa o nome poderoso de Cristo Jesus como Senhor e Salvador. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça. Esta couraça, como fazendo parte da armadura do soldado de guerra, era muito importante, porque protegia seu tórax e outras partes do corpo.
das flechas, dos arcos e de outras armas de ataques lançadas pelos inimigos. Geralmente estas peças eram feitas de couros resistentes ou de outros materiais mais nobres. Na vida cristã, isso representa atos de justiça praticados pelos cristãos verdadeiros. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés. O soldado que lutava na guerra precisava estar calçado nos pés, com botas resistentes e fortes, porque o exército inimigo sempre fazia armadilhas perigosas no chão para amputar os pés dos soldados adversários. Na guerra espiritual, os inimigos sempre atacam os servos de Deus na sua caminhada, para que eles deixem de seguir o caminho do Evangelho da verdade. Quem não tiver cuidado, termina desistindo da jornada da fé cristã. E muitos, lamentavelmente, ficaram caídos justamente porque não estavam preparados para a jornada cristã. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do Evangelho. Jesus disse: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. O soldado do reino de Cristo precisa anunciar as boas novas do Evangelho do Senhor Jesus a outras pessoas, para que o exército de Cristo se multiplique cada vez mais e se fortaleça nesta batalha em defesa das verdades do Evangelho. A igreja do primeiro século de nossa era cristã tinha essa tarefa importante de semear o Evangelho em todas as partes do mundo, como hoje também nós temos esta missão. Finalmente, e calçados os pés na preparação do Evangelho da paz. O Evangelho da paz é a mesma coisa que o Evangelho das boas novas, o que é a definição da própria palavra Evangelho. Por meio da mensagem do Evangelho de Cristo, os servos do reino de Deus anunciam ao mundo que Deus estava em Cristo Jesus reconciliando todas as coisas consigo mesmo. Cristo, como sendo o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, estava estabelecendo a paz por meio da propiciação pelos nossos pecados. Portanto, o Evangelho tem essa finalidade de estabelecer a paz do homem para com o seu Criador, o Deus de amor, bondade e misericórdia. O desejo do apóstolo dos gentios era fazer a devida recomendação aos seus leitores, no sentido de que batalhassem na guerra espiritual para o progresso e o desenvolvimento do reino de Cristo Jesus entre eles e em todas as nações do mundo. Compartilhe este comentário com seus familiares, amigos e conhecidos. Vamos juntos semear a palavra do nosso Deus.